bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, o nosso culto ao Senhor, conversando um pouco mais a respeito da sua revelação, a respeito da sua palavra, a respeito do seu ensino ao mundo, desde os tempos de Adão. Estamos falando de algo muito antes de Moisés, muito antes da Bíblia, muito antes do livro do Gênesis. Deus tem se revelado a todo ser humano, entendeu? Todo ser humano tem se revelado desde a época de Adão até o último ser humano sobre a face da terra. Então, vai estar se revelando durante todo esse período da existência. A Bíblia diz que a natureza, a criação, tudo mais está o tempo todo falando a respeito de Deus. Entendeu? Então, não é complicado quando Jesus diz para os apóstolos: eu tenho outras ovelhas além desse rebanho. Mas o senhor só esteve aqui? Não, mas a revelação de Deus está no mundo todo, em todos os cantos do mundo. Entendeu? Então, essa é a beleza do amor de Deus. Não é restrito a um grupo, e principalmente para um grupo como nós, que somos cheios de preconceitos, intolerâncias, prepotência. O meu Deus é melhor do que o outro, a minha religião é melhor do que a outra, e aí isso atrapalha a propagação do Evangelho. Então, dentro da graça, Deus tem se revelado, Deus tem convencido todo ser humano do pecado, da justiça e do juízo, como disse Jesus, tá? Então, como é que a gente trabalha? Tudo aquilo que é coerente com Jesus, tudo aquilo que tem a ver, que concorda, que ilustra o amor, a vida, o exemplo, o ensino de Jesus, tudo que concorda com Jesus, que é coerente com ele, é da revelação de Deus. Pode estar dentro da Bíblia ou pode estar fora da Bíblia. É revelação de Deus, é inspiração de Deus. Mas tudo aquilo que não coincide com Jesus, não consolida, não é coerente, não é, com o ensino de Jesus, isso não é da palavra de Deus, não é da revelação. Pode estar dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Se não é coerente com o ensino e a vida de Jesus, não é da revelação de Deus. Não é palavra de Deus. Não é da inspiração de Deus. Tá? Então, Jesus é o nosso parâmetro. E é isso que a gente está fazendo com o livro dos Salmos. Né? Nós temos salmos que têm grande parte das coisas incoerentes com Jesus, outros salmos têm grande parte das coisas que fala coerentes com Jesus, mas por enquanto estamos no Salmo 22 hoje, né? A gente vê que só o Salmo 19 é todo coerente com Jesus Cristo. Olha que beleza! Né? E a gente usa todos os salmos, todos os textos como sendo palavra de Deus. Não, não são. O Salmo 19, sim. Todo coerente com o ensino de Jesus. Tá bom? Vamos ver então agora o Salmo 22, como é que ele se comporta, né? Como é que ele se mostra diante de Jesus, né? E o ensino de Jesus, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui está o Salmo 22, Sofrimento e Vitória do Ungido. Esse é o título que é atribuído pelos tradutores para o texto, tá? Isso não é do original. O original diz aqui, olha, Salmo de Davi para o regente como em serva da manhã. Tá bom? Então esse é o título, que não é um título, é como se fosse uma orientaçãozinha dada, né, para que as pessoas pudessem entender, ou esse regente pudesse entender como é que seria desenvolvido esse canto, não é? Esse canto, essa adoração a Deus. Vamos analisar então essa adoração judaica a Deus, né? Vamos ver. Versículo 1, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Longe estás
de meu livramento e das palavras do meu gemido. Meu. Não é do Messias, não. Nada a ver com o Messias. Nada a ver com Jesus. Meu. Senhor, por que me desamparastes? Né? Essa é a pergunta dele. Ó, já tem coisa aí para a gente, né? Já tem, como é, pano para manga. Então vamos ver. Versículo 2. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me respondes. Também clamo de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, que habitas nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, eles confiaram e tu os livraste. Eles clamaram a ti e escaparam do perigo. Eles confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um homem. Sou humilhado pelos homens e desprezado pelo povo. Esse é o recado do salmista. A gente usa isso para adoração. Vamos analisar esse negócio? Vamos lá, né? Olha, coerente com Jesus, né? Coerente com Jesus. Deixa eu ver. Olha, aqui está colocado como fazendo parte das coerências com Jesus, mas não tem coerência com Jesus nisso aí não, nada, né? Vamos analisar ele como sendo todos esses fatos incoerentes. Vamos analisar para a gente entender? Então, por exemplo, versículo 1. Senhor, por que me desamparastes sem atender aos meus gemidos? Isso não é coerente com Jesus. Por que me desamparaste? Me desamparastes? Deus me desamparou? Deus desamparou o salmista? Deus desamparou Davi? Não é o Deus de Jesus. Pode ser o Deus que Moisés entendeu, mas de Jesus não. Nada a ver, né? Então ele continua. Embora Mateus, aqui esse comentário dizendo, embora Mateus tenha usado esse texto para se referir a Jesus, né? Por que me desamparaste? Está cumprindo o Antigo Testamento. Nada a ver. Tem nada a ver com o cumprimento isso aí. Nada a ver. Aquilo é Davi ou o salmista falando da sua vaidade pessoal e não sobre Messias. Está cumprindo nada. No caso de Jesus é real. No caso do salmista é vaidade. Então vamos lá, né? Embora Mateus tenha usado esse texto para se referir a Jesus como aquele que foi sempre indicado no Antigo Testamento, na Bíblia, do seu tempo, o salmista não tem isso em mente, não sabe nem quem é Jesus, não está falando nada sobre Jesus, mas está reclamando a Deus. É um reclame isso aí, né? Está reclamando a Deus em nome do rei Davi e suas lamúrias de sempre, querendo sempre mais do que Deus atuava em seu favor. Na verdade, o que ele mais queria era a destruição total de seus considerados inimigos. É isso que estava no coração do salmista, era isso que estava no coração do rei Davi, o ungido. A destruição dos inimigos. E Deus não agia assim, Deus não age segundo o coração do homem, querendo o mal do outro, porque Deus amava tanto a Davi quanto aos seus possíveis inimigos. É por isso que ele está reclamando. Por que me desamparaste? Quer dizer, só me ampara se destruir o inimigo. Eu não estou satisfeito em não ser atingido pelo que eles fazem comigo, não. Eu quero a destruição deles. Isso não é coerente com Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso. Pergunte a Jesus aí. Segunda incoerência com Jesus. Versículo 2. Senhor, clamo todo o tempo e não me respondes, e não me dás sossego. Não dá? Ou não dá do jeito que você quer?
O salmista está murmurando, dizendo a Deus que o que ele fazia era como que nada. Olha, Senhor, o que tu estás fazendo é como se fosse nada. Só me proteger, só me dar forças para superar, isso é nada. Não significa nada. Isso é pouca coisa. Pois o salmista não considerava como ação real e poderosa de Deus sobre suas necessidades. Tem que ser do jeito que eu estou te mandando, Deus. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Eu quero que tu hajas com os inimigos do jeito que eu estou dizendo e não do jeito que tu queres fazer. É isso que o salmista está fazendo. Murmurando, reclamando. Deus não está agindo como ele gostaria. Terceira incoerência com Jesus no Salmo 22. Aí vem o terceiro versículo. Porém, tu és santo e és lembrado e exaltado pelo povo, por ser poderoso e atuante a favor deles. O salmista está reclamando a Deus por saber que no passado ele era atuante, fazia os gostos do povo. E hoje está como que inerte diante das necessidades do rei. Antes, Senhor, o povo te adorava porque tu fazias o que eles queriam. Agora, Senhor, tu estás aí inerte, não faz o que eu mando, não destrói o inimigo, não deixa eles totalmente destruídos. Não é genocida, Senhor, como tu eras antes. É o Deus de Moisés que ele está falando. Aquele Deus que vai lá, Moisés, mata todo mundo. A quarta incoerência com Jesus no Salmo 22. Versículo 4. Nossos pais confiaram em ti, Senhor, e foram respondidos. Confiaram porque foram respondidos. Continua a reclamação do salmista, pois afirma que antes Deus era crido e sabia como atender ao povo, sabia como valorizar poderosamente a fé que o povo tinha nele. E como se o salmista e o rei estavam crendo em Deus, descansando nele, descansando entre aspas, né? Que isso não é descanso. Esse desespero não é descanso. E o Senhor não estava valorizando isto, não estava interessado em responder positivamente às vontades e necessidades do rei. É a decepção para ele. Eu creio tanto em ti, Senhor, mas tu não estás fazendo o que eu mando. Isso não é coerente com Jesus. Nada a ver com Jesus isso aí. Tem a ver com o Deus lá que Moisés entendeu, mas o Deus de Jesus não. Vamos aqui à quinta incoerência com Jesus, versículo 5. Senhor, nossos pais creram em ti e foram livrados e nunca envergonhados diante dos inimigos. Os inimigos viram que eles estavam sendo protegidos. Os inimigos sofreram na pele, Senhor, que eles estavam sendo, que tu, Senhor, estavas com o teu povo. Os inimigos viam e sofriam com isso. Esse espírito medíocre, infernal, diabólico, que muitas vezes nós temos. Entendemos que Deus está do nosso lado, a gente vê o inimigo a zero, jogado na lama, destruído. A gente entende isso muitas vezes. Esse espírito mesquinho, perverso, que nem o diabo seria capaz de tanta maldade que às vezes a gente tem nessa prepotência que a gente alimenta, dizendo que somos de Deus e que Deus é nosso. E Deus está aqui para fazer tudo o que a gente quer. É isso que o salmista está vivendo aí.
Então tem uma certa coerência quando a gente apresenta esse salmo ou esses salmos aí para adoração a Deus, porque tem a ver com o nosso espírito mesquinho, pequeno, prepotente, intolerante, malvado. Tem a ver com a gente. É por isso que a gente usa isso aí para adorar a Deus. Vamos ver aqui a sexta incoerência do Salmo 22 com Jesus, né? Então tá aqui, verso 6. Mas sou um verme humilhado e desprezado. Oh, parece que ele está se humilhando, né? Não, não. Não é humilhação, não. Ele está dizendo o seguinte, aqui, ó. O salmista está afirmando que o rei estava sofrendo desprezos por culpa da inércia de Deus. Senhor, olha, eu sou... sabe como é que o mundo lá fora me vê? Me vê como um homem humilhado e desprezado, um verme. Por tua culpa, Senhor. Olha, ele não está se humilhando, não. Ele está reclamando. Porque as pessoas veem isso nele só porque Deus não age do jeito que ele queria. O salmista está afirmando que o rei está sofrendo desprezos por culpa da inércia de Deus, por culpa da indiferença do Senhor, pois o rei acreditava e dizia isto ao mundo, e ainda assim o Senhor continuava deixando que seus inimigos ficassem vivos e poderosos no mundo. Aí o mundo lá fora me vê como um verme, porque meus inimigos também. Era para eles estarem arrasados, destruídos. Tem diferença da gente? Mas tem uma grande diferença do Deus de Jesus. O salmista aí está longe. Ele não entende o que é um Deus de amor. Ele não entende o que é um Deus de misericórdia. Ele nem tem ideia do Deus que Jesus veio dizer, veio ensinar, veio viver neste mundo. Muito bem, então esse é o Salmo 22, versículos de 1 a 6, tá bom? A gente, tudo dando certo, com fé em Deus, amanhã a gente continua o Salmo, mas por enquanto é um desastre. Até agora só o Salmo 19, não é? Só o Salmo 19 é todo coerente com Jesus Cristo, com o ensino de Jesus, tá bom? Então vamos aqui, ok. Vamos aqui para